O sol do meio-dia castigava a terra seca daquela região afastada, levantando ondas de calor que distorciam o horizonte de quem olhava para a estrada de terra batida. Era um lugar esquecido por Deus, onde o sinal de celular morria e a lei dos homens parecia não ter força para chegar. Ali, o único som que se ouvia era o canto das cigarras e o farfalhar das folhas secas de milho quando o vento quente soprava. No centro daquele silêncio, um homem idoso, de pele curtida pelo tempo e mãos calejadas, ajeitava calmamente a cerca de arame farpado que protegia a entrada do sítio. Seu nome era Seu Jacinto. Ele usava um chapéu de palha gasto, uma camisa de botão desbotada e calças que já tinham visto dias melhores. Aos olhos de qualquer estranho que passasse por ali, Jacinto não era nada mais do que um caseiro humilde, um daqueles homens que parecem ter nascido e envelhecido cuidando da terra alheia, sem nunca levantar a voz ou causar problemas. Mas a tranquilidade daquela tarde estava prestes a ser brutalmente interrompida. O som começou baixo, um ronco grave que vibrava no chão antes mesmo de ser ouvido com clareza. Jacinto parou o que estava fazendo. Ele não precisou olhar para saber o que era. Seus ouvidos, treinados por anos em uma vida que a maioria das pessoas nem sonharia em viver, reconheceram a aproximação de um motor potente, forçado além do limite na estrada esburacada. Uma caminhonete preta, robusta, surgiu na curva levantando uma nuvem densa de poeira vermelha que cobriu a vegetação ao redor. O veículo não diminuiu a velocidade ao se aproximar da porteira. Pelo contrário, o motorista acelerou, freando bruscamente a poucos metros de onde o idoso estava, fazendo os pneus derraparem e lançarem cascalho contra as botas velhas de Jacinto. Ele não recuou 1 milímetro sequer. Apenas ajeitou o chapéu e continuou olhando, com uma expressão indecifrável, enquanto as portas da caminhonete se abriam. De dentro do veículo desceram 4 homens. Eles exalavam aquela arrogância típica de quem carrega uma arma na cintura e acha que o mundo inteiro deve se curvar diante disso. Eram jovens, barulhentos e usavam roupas de marca falsificadas, correntes de ouro grossas e bonés à barreta. Mas o detalhe mais importante não estava nas roupas, e sim no que carregavam. 2 deles portavam pistolas automáticas visíveis na cintura, enquanto o que desceu do banco do carona segurava um fuzil curto, pendurado no peito por uma bandoleira tática. Eles eram do Comando Vermelho, ou pelo menos uma célula da facção que estava expandindo seus territórios para as áreas rurais, cobrando a famosa taxa de proteção de fazendeiros e sitiantes que até então viviam em paz. O líder daquele pequeno grupo, um sujeito atarracado com uma cicatriz feia que descia da sobrancelha até a bochecha, conhecido na boca do crime como Beto Pitbull, caminhou em direção a Jacinto com um sorriso de deboche. Ele mascarava um chiclete de boca aberta, olhando para o sítio como se já estivesse calculando quanto aquele pedaço de terra valia. O silêncio entre eles durou apenas alguns segundos, mas parecia pesar toneladas. Beto parou a 2 passos do idoso, invadindo seu espaço pessoal, tentando impor medo apenas com a presença física. Ele olhou Jacinto de cima a baixo, rindo com desprezo da simplicidade do homem. Para Beto, aquele velho era apenas mais um obstáculo insignificante, um inseto que ele poderia esmagar se quisesse. "E aí, vovô?", disse o criminoso, cuspindo no chão bem próximo à bota de Jacinto. "O patrão tá em casa ou a gente vai ter que arrombar essa porteira para descobrir?" A voz dele era rouca, carregada de uma ameaça velada. Os outros 3 comparsas riram, se espalhando ao redor como hienas cercando uma presa fácil. Um deles chutou um balde de metal que estava próximo à cerca, fazendo um barulho estridente apenas para demonstrar poder. Jacinto, com a calma de quem já viu o diabo nos olhos e não piscou, respondeu com a voz baixa, rouca, mas firme. "Não tem patrão aqui, moço. Só eu cuido disso tudo. O dono não gosta de visitas sem aviso." A resposta pareceu divertir ainda mais o grupo. Beto deu uma gargalhada alta, olhando para os comparsas. "O dono não gosta? Escuta aqui, velho. Tu sabe com quem tu tá falando? Tu sabe quem é que manda nessa estrada agora?" Ele deu um passo à frente, encostando o dedo indicador no peito magro de Jacinto, empurrando-o levemente. "A gente é o comando, porra. A firma chegou na área, e a gente tá cobrando o aluguel. Todo mundo paga. O mercadinho lá na vila pagou, o posto de gasolina pagou, e esse sítio aqui não vai ser diferente." O cenário era clássico, uma repetição triste do que acontecia em tantos lugares dominados pelo medo. Aqueles homens não estavam ali apenas pelo dinheiro, estavam ali pelo poder, pela sensação de controle. Eles viam um sítio bem cuidado, isolado, e imaginavam que o dono deveria ser algum empresário da cidade ou um aposentado rico que usava o local para lazer.
Na cabeça limitada daqueles soldados do crime, extorquir aquele lugar seria dinheiro fácil. Eles não tinham a menor ideia de onde estavam pisando. Não notaram que a grama era cortada com uma precisão militar. Não notaram que não havia lixo acumulado, nem ferramentas jogadas de qualquer jeito. E, principalmente, não notaram que o velho humilde na frente deles não tinha o tremor nas mãos que o medo costuma causar. Jacinto mantinha as mãos relaxadas ao lado do corpo, numa postura que, para um observador treinado, indicaria prontidão, não submissão. Eu não tenho dinheiro aqui, filho, disse Jacinto mantendo o tom educado, mas retirando qualquer sinal de súplica da voz. E o dono... Ele já pagou o preço dele por essas terras. Acho melhor vocês darem meia volta. Esse lugar aqui é sagrado para ele. Não tragam problemas para onde não existe. A frase soou como um conselho paternal, mas nos ouvidos de Beto Pitbull, soou como um desafio. O sorriso no rosto do bandido desapareceu instantaneamente, substituído por uma carranca de ódio. Ninguém dizia não para ele, muito menos um caseiro sujo de terra no meio do nada. O clima mudou. O ar ficou mais pesado. Os outros 3 homens pararam de rir e levaram as mãos às armas, sentindo a tensão do líder. Beto sacou a pistola da cintura num movimento rápido, engatilhando a arma e apontando-a diretamente para o rosto de Jacinto. O cano frio do metal tocou a testa suada do idoso. Tu tá achando que eu tô brincando, velho desgraçado? Gritou Beto, a saliva voando enquanto ele falava. Eu vou te dar 5 segundos para abrir essa porra dessa porteira e ligar pro teu patrão trazer a grana. Senão, eu vou te furar todinho e depois a gente entra e leva o que quiser. Tu entendeu? 5 segundos. O caseiro não piscou. Seus olhos castanhos profundos e ilegíveis fixaram-se nos olhos dilatados do criminoso. Havia algo naquele olhar que deveria ter feito Beto recuar. Não era medo. Era uma espécie de pena. Uma pena fria e distante. Vocês estão cometendo um erro, disse Jacinto tão baixo que foi quase um sussurro. Um erro que não tem volta. A audácia daquela resposta fez Beto tremer de raiva. Ele recuou a arma apenas para desferir uma coronhada violenta no rosto do idoso. O golpe foi seco, brutal. Jacinto cambaleou para o lado, o chapéu de palha caindo no chão, e um filete de sangue começou a escorrer de um corte no supercílio. Ele não caiu. Apoiou-se em um dos palanques da cerca e limpou o sangue com as costas da mão, olhando para o sangue vermelho vivo manchando sua pele curtida. Aquele foi o momento de ruptura. A agressão física tinha cruzado uma linha invisível. Beto Pitbull observou o sangue escorrer pelo rosto do velho com um sorriso torto, esperando o momento em que o medo tomaria conta. O momento em que os joelhos daquele homem cederiam e ele começaria a implorar pela vida. Mas esse momento não veio. Jacinto apenas passou a língua pelos dentes, sentindo o gosto metálico do corte, e ergueu a cabeça novamente. O olhar dele havia mudado. Se antes havia uma pena distante, agora havia um cálculo frio, uma avaliação tática. Aquilo incomodou Beto de uma maneira que ele não conseguia explicar. Uma coceira na base da nuca que alertava para um perigo invisível. Para disfarçar o próprio desconforto, o criminoso gritou para os comparsas. Quebrem o cadeado. Vamos entrar e virar essa porra de cabeça para baixo. Se o vovô não quer falar onde tá o dinheiro, a gente acha. Um dos soldados, um rapaz magro chamado Dentinho, que mal devia ter 18 anos, correu até a porteira com um alicate de corte industrial que tirou da caçamba da caminhonete. Com um estalo seco que ecoou pelo vale silencioso, a corrente cedeu. O portão de madeira pesada rangeu ao ser empurrado, como se a própria propriedade estivesse gemendo em protesto. Beto agarrou Jacinto pelo colarinho da camisa surrada e o empurrou em direção à entrada. Anda, velho, tu vai na frente. Se tiver cachorro ou armadilha, é tu que vai pro saco primeiro. O grupo avançou pelo caminho de terra batida que levava até a casa principal. Uma construção colonial antiga, pintada de branco com janelas de madeira azul, cercada por varandas largas. Era bonita, imponente, mas estranhamente silenciosa. Não havia animais domésticos, nem rádio ligado, nem sinais de vida cotidiana. Tudo estava em uma ordem perfeita, quase clínica. Enquanto caminhavam, o soldado que carregava o fuzil, um homem mais velho e experiente chamado Carioca, começou a olhar ao redor com desconfiança. Ele notou coisas que os garotos mais novos ignoravam. Viu câmeras camufladas nas copas das árvores, lentes escuras que seguiam o movimento deles silenciosamente. Viu que a disposição dos arbustos perto da casa não era apenas decorativa, mas formava barreiras visuais estratégicas. Beto, murmurou Carioca, apertando o fuzil contra o peito. Tem alguma coisa errada aqui, irmão. Esse lugar, a segurança aqui é pesada. Olha-se aquelas câmeras.
Isso não é coisa de sitiante que planta milho, não. Beto nem olhou para cima. Ele estava cego pela ganância e pela adrenalina do poder. Deixa de ser cagão, carioca. O velho deve ter instalado isso para espantar ladrão de galinha. E pelo visto não funcionou, porque a gente já tá dentro. Eles chegaram à varanda da casa principal. O chão de madeira estava encerado, brilhando apesar da poeira da estrada lá fora. Beto chutou a porta da frente. A madeira maciça não cedeu no primeiro golpe, o que o irritou profundamente. Ele chutou de novo, até que a fechadura estourou, espalhando lascas de madeira para dentro da sala. O grupo invadiu o ambiente com armas em punho, gritando ameaças para cômodos vazios. Mas, assim que entraram, o silêncio deles foi instantâneo. A sala não era o que esperavam. Não havia móveis velhos ou cheiro de mofo. O ar lá dentro era gelado, mantido por um sistema de refrigeração central que zumbia suavemente. O piso era de mármore importado. As paredes ostentavam quadros que pareciam valer mais do que a vida de todos eles juntos. E no centro da sala, sobre uma mesa de centro de vidro, havia uma garrafa de uísque aberta e um único copo, como se alguém estivesse ali minutos antes. Caralho! Sussurrou Dentinho baixando a arma. Olha isso aqui. O veio é milionário. Eles começaram a se espalhar, tocando nos objetos com a curiosidade destrutiva de vândalos. Beto foi direto para uma estante de mogno onde viu uma coleção de relógios. Ele pegou um Rolex dourado, pesando-o na mão, os olhos brilhando. Tá vendo, carioca? Ladrão de galinha o caramba. Isso aqui é mina de ouro. A gente tirou a sorte grande. Jacinto, que havia sido empurrado para o canto da sala, observava tudo com uma quietude perturbadora. Ele não olhava para as armas, nem para os objetos sendo roubados. Ele olhava para o relógio de parede. Vocês têm 2 minutos, disse ele. A voz soou clara no ambiente fechado. Beto se virou lentamente, o sorriso desaparecendo. 2 minutos pra quê, seu merda? Pra polícia chegar? Aqui não tem polícia, velho. A polícia tem medo da gente. Ele caminhou até Jacinto segurando o Rolex roubado como um troféu. A gente vai levar tudo. E depois vamos queimar essa casa só de sacanagem. E tu vai assistir a tudo amarrado naquela árvore lá fora. Jacinto suspirou. Um som longo e cansado. 2 minutos para vocês saírem vivos. Esse uísque na mesa não é meu. Essa casa não é minha. Eu sou apenas o caseiro, como eu disse. Mas o homem que senta nessa poltrona, ele não admite que toquem nas coisas dele. Carioca, o mais experiente, estava pálido. Ele tinha se aproximado de uma parede onde havia várias fotos emolduradas, a maioria em preto e branco. Eram fotos antigas, de homens armados em favelas do Rio de Janeiro nas décadas de 80 e 90. Fotos de churrascos em lajes, de reuniões em presídios, e no centro uma foto maior, recente. Carioca sentiu um calafrio percorrer sua espinha que fez seus dedos formigarem. Ele reconheceu o rosto. Todo mundo no crime conhecia aquele rosto, mas era como uma lenda. Um fantasma que mandava ordens de longe e que ninguém via pessoalmente há anos. Beto! A voz de Carioca falhou. Beto, larga isso. Larga tudo agora. Beto olhou para o comparsa, confuso com o tom de pânico. Que foi agora? Tá vendo o fantasma? Carioca apontou para a foto com a mão trêmula. Tu não tá reconhecendo? Olha bem para essa foto, imbecil. Esse aqui é o Barão. O dono da porra toda. O chefe do conselho. O nome caiu na sala como uma granada sem pino. Barão não era apenas um líder, era uma entidade dentro da facção. O homem que assinava as ordens de execução, o homem que decidia quem vivia e quem morria em 10 estados diferentes. Diziam que ele vivia no exterior ou escondido em bunkers subterrâneos. Ninguém, absolutamente ninguém daquele nível baixo da hierarquia, imaginaria que o refúgio secreto dele ficava ali, naquela estrada de terra poeirenta. Beto olhou para a foto, depois para o Rolex na sua mão e finalmente para Jacinto. O caseiro não estava mais curvado. Ele parecia ter crescido de tamanho. Sua postura era ereta, militar. O barão chega em breve, disse Jacinto, olhando para o relógio novamente. O helicóptero pousa em 10 minutos, mas a segurança perimetral, eles chegam antes. Foi nesse momento que o radiocomunicador no colete de Carioca chiou. Não era a frequência deles. Era uma interferência. Uma voz grossa e distorcida cortando o sinal. Alfa 1 para a base. Invasores detectados no setor 4. Contato visual confirmado. Execução autorizada. O som de travas de segurança sendo liberadas ecoou do lado de fora da casa, vindo de todas as direções. Não eram sirenes de polícia, eram sons mecânicos, precisos, de armas pesadas sendo preparadas.
Beto correu até a janela e afastou a cortina. O que ele viu fez o sangue fugir do seu rosto. A colina ao redor da casa, que parecia deserta minutos antes, agora mostrava movimento. Homens vestidos inteiramente de preto, com equipamentos táticos de nível militar, capacetes balísticos, visão noturna, fuzis de assalto com supressores, estavam emergindo da vegetação como sombras. Eles não eram bandidos de esquina, eram a guarda pretoriana do chefe, a elite da elite do crime organizado. Eu avisei, disse Jacinto cruzando os braços. Eu disse que esse era um lugar sagrado. Vocês profanaram a casa do pai. Beto virou-se para o idoso, o desespero tomando conta, a arma tremendo na mão. Quem é você, porra? Quem é você? Jacinto deu um passo à frente e pela primeira vez sorriu. Mas não foi um sorriso amigável. Eu? Eu sou o aposentado que ele deixa cuidar das rosas, mas antes disso, eu fui o instrutor que ensinou o barão a atirar. O silêncio que se seguiu à revelação de Jacinto foi mais ensurdecedor do que qualquer tiroteio. Dentro daquela sala luxuosa, o ar-condicionado continuava a zumbir, indiferente ao pânico que começava a corroer a mente dos 4 invasores. Beto Pitbull, o homem que minutos antes se sentia o rei do mundo, agora olhava para o velho caseiro como se estivesse diante de uma assombração. A arma em sua mão, antes um símbolo de poder, agora parecia um pedaço de metal inútil e pesado. Ele tentou falar, tentou recuperar alguma autoridade, mas sua garganta estava seca, travada pelo medo primitivo que surge quando a caça percebe que entrou na toca do predador errado. Jacinto não se moveu. Ele permanecia parado junto à estante de livros, com uma tranquilidade que só os verdadeiros veteranos de guerra possuem, aquela calma gélida de quem já aceitou a morte e por isso não a teme mais. Do lado de fora, o cenário bucólico do sítio havia se transformado em um teatro de operações de guerra. As sombras que Carioca vira se moverem na encosta não eram alucinações, eram operadores táticos do Esquadrão Sombra, uma lenda urbana dentro da facção, homens treinados não para o tráfico de varejo nas favelas, mas para a proteção de alto nível e execuções cirúrgicas. Eles se moviam sem fazer som. Suas botas táticas desenhadas para absorver impacto. Seus uniformes negros mesclando-se com as sombras projetadas pelo sol da tarde que começava a cair. Pontos vermelhos de laser começaram a dançar pelas paredes da sala, entrando pelas janelas, varrendo os móveis, até se fixarem no peito dos invasores. Um ponto vermelho no peito de Dentinho. Um na testa de Carioca. 2 no tronco de Beto. A gente tem que sair daqui, gritou Dentinho, a voz aguda à beira da histeria. Ele correu em direção à porta dos fundos, tropeçando no tapete persa. Não sai! Berrou Carioca, mas foi tarde demais. Assim que a mão de Dentinho tocou a maçaneta da porta da cozinha, o vidro da janela ao lado explodiu para dentro. Não foi um tiro de aviso. O projétil de calibre .308 atravessou o batente da porta a centímetros da cabeça do garoto, pulverizando a madeira e jogando lascas afiadas contra seu rosto. Dentinho caiu para trás, gritando, cobrindo a cabeça com as mãos, encolhido em posição fetal no chão da cozinha. Ninguém sai, repetiu Jacinto, sua voz cortando o caos. Eles não vão atirar para matar, ainda. O barão quer saber quem teve a audácia de invadir a casa dele antes de limpar a sujeira. Beto Pitbull estava ofegante, o suor escorrendo frio pelas costas. Ele olhou para Jacinto com ódio, um ódio nascido do desespero. Tu armou pra gente, velho desgraçado. Tu sabia quem a gente era. Ele levantou a arma novamente, apontando para Jacinto. Eu vou te matar. Se eu vou morrer, eu te levo junto. Mas antes que ele pudesse alinhar a mira, Jacinto se moveu. Não foi o movimento de um idoso de 70 anos. Foi um movimento econômico, brutal e rápido. Jacinto girou o corpo, desviando a linha de tiro, e sua mão calejada agarrou o pulso de Beto, torcendo-o com uma força que estalou o osso. Beto urrou de dor, soltando a pistola que caiu no tapete com um baque surdo. No mesmo movimento, Jacinto chutou a parte de trás do joelho de Beto, fazendo-o cair de bruços. O caseiro pegou a pistola do chão, desmontou o ferrolho com 2 movimentos precisos e jogou as peças longe. Eu treinei o homem que vocês chamam de chefe, disse Jacinto, olhando para os outros 2 bandidos que, paralisados, não sabiam se atiravam ou se rendiam. Vocês acham mesmo que 4 moleques com armas mal cuidadas me assustam? Vocês esqueceram a regra número 1 do morro. Respeito à hierarquia. E vocês acabaram de tentar roubar o topo da pirâmide. Carioca, percebendo que a situação era terminal, jogou o fuzil no chão e levantou as mãos. Senhor, seu Jacinto, a gente não sabia. Pelo amor de Deus, a gente é da firma, a gente é do comando, fala com eles.
Fala que foi um engano. O desespero na voz do bandido experiente era patético. Jacinto olhou para ele com desprezo. Engano é entrar na casa errada. O que vocês fizeram foi traição. Vocês tentaram extorquir o próprio comando. Isso não tem perdão no estatuto. O som do helicóptero, que antes era um zumbido distante, agora fazia as janelas vibrarem. O vento das hélices levantava poeira lá fora, criando uma tempestade vermelha que envolvia a casa. As luzes táticas do lado de fora se intensificaram. Uma voz amplificada por megafone ecoou, vinda do helicóptero que pairava baixo sobre o pátio. Larguem as armas, deitem no chão, mãos na cabeça. Qualquer movimento brusco resultará em neutralização imediata. Era a voz da autoridade suprema, não da polícia, mas do tribunal do crime. Os invasores obedeceram. Até Beto, segurando o pulso quebrado, se arrastou para o chão, chorando de dor e medo. Jacinto caminhou até a porta da frente, abriu-a calmamente e saiu para a varanda. O vento do helicóptero agitava seus cabelos brancos e suas roupas largas. Ele parou no topo da escada e acendeu um cigarro de palha, observando a aeronave negra pousar no gramado, esmagando as flores que ele cuidava com tanto carinho. Da aeronave desceram mais homens armados, formando um corredor de segurança. E por fim, desceu ele. O barão não parecia um monstro. Ele era um homem de meia-idade, bem vestido, com uma camisa de linho branca e óculos escuros. Ele caminhou pelo gramado com a confiança de quem é dono de tudo o que seus olhos alcançam. Ao ver Jacinto na varanda, o chefe da facção parou. Ele fez um sinal para que seus guardas baixassem as armas apontadas para o velho. O barão subiu os degraus devagar, parando na frente de Jacinto. Houve um momento de silêncio tenso, onde ninguém, nem mesmo os guardas de elite, ousou respirar. Jacinto, disse o barão tirando os óculos escuros. Me disseram que invadiram meu perímetro. Eu esperava encontrar corpos. Jacinto tragou o cigarro e soltou a fumaça lentamente. Eles são meninos, Ricardo. Meninos burros, não sabem ler o terreno. Achei que você gostaria de ouvir a desculpa deles antes de decidir onde vamos enterrá-los. O uso do primeiro nome do chefe fez os guardas estremecerem, mas o barão apenas sorriu, um sorriso genuíno, quase filial. Você continua mole, mestre. No seu tempo de bope, você teria resolvido isso com uma faca e sem fazer barulho. Jacinto deu de ombros. Estou aposentado. Meu trabalho agora é cuidar das suas orquídeas e garantir que ninguém pise na grama. Mas esses aqui pisaram na grama, chutaram o cachorro e tentaram bater no caseiro. A expressão do barão endureceu instantaneamente. Ele olhou para dentro da casa, onde os 4 invasores estavam deitados no chão, vigiados por lasers. Ele entrou na sala, o som de seus sapatos italianos ecoando no mármore. Os invasores, ao verem o rosto que só conheciam por fotos antigas e lendas de presídio, começaram a balbuciar pedidos de clemência, um coro desafinado de desculpas. Beto Pitbull, com a face colada no chão frio, tentou falar. Chefe, barão, a gente não sabia. A gente só queria fortalecer o caixa da firma. O barão caminhou até a mesa de centro, serviu-se de uma dose do uísque que estava lá e tomou um gole, ignorando os apelos. Ele se virou para Beto. Fortalecer o caixa? Perguntou o barão com uma voz calma e aterrorizante. Vocês vieram roubar a minha casa. Vocês ameaçaram o homem que me ensinou tudo o que eu sei sobre sobrevivência. O homem que salvou minha vida mais vezes do que eu posso contar, antes mesmo de eu entrar para essa vida. Ele chutou o rosto de Beto, não com raiva, mas com nojo. Levem eles, ordenou o barão aos seus guardas. Não quero sangue no meu tapete. Levem para o galpão do fundo, onde guardamos o adubo. Os guardas arrastaram os 4 homens para fora. Os gritos deles foram abafados assim que as portas se fecharam. O destino deles estava selado. Eles se tornariam parte daquela terra, adubo para as plantações que cercavam o império invisível do barão. Na sala restaram apenas o líder da facção e o velho caseiro. O silêncio voltou a reinar, pesado, mas agora com um tom de melancolia. Eles estão ficando cada vez mais burros, Ricardo, comentou Jacinto, recolhendo os cacos de vidro da janela quebrada. Não tem código, não tem honra, só ganância. O barão suspirou, sentando-se na poltrona. Ele parecia cansado. O mundo mudou, mestre. Não se fazem mais soldados como antigamente. Por isso eu preciso desse lugar. Por isso eu preciso de você aqui. É o único lugar onde eu sei que estou seguro. Jacinto parou de limpar e olhou para o homem poderoso sentado à sua frente. Ali, naquele momento, não havia hierarquia de crime. Havia apenas 2 homens moldados pela violência de um país em guerra consigo mesmo. Você está seguro aqui, disse Jacinto firme.
Enquanto eu estiver vivo, ninguém passa daquela porteira sem permissão. Pode dormir tranquilo hoje. O barão assentiu, fechando os olhos por um momento. Jacinto terminou de recolher o vidro, ajeitou o tapete e caminhou em direção à cozinha para preparar um café, como fazia todas as tardes. A violência havia passado, a morte havia visitado a varanda e ido embora, levando consigo 4 almas tolas. O sol começou a se pôr, tingindo o céu do sertão de um vermelho sangue, a mesma cor da facção que governava aquelas vidas. E Jacinto, o ex-policial de elite que virou guardião do rei do crime, voltou à sua rotina sabendo que no dia seguinte ele teria que consertar a cerca novamente. Porque cercas, assim como homens, sempre quebram quando forçadas demais.